Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, o segundo dia da semana, temos aqui a continuidade da nossa lição, essa belíssima lição que a gente está estudando, o capítulo 15 do livro de João. Estamos estudando essa semana sobre a árvore da vida, uma indicação à pessoa de Cristo, né? Uma tipologia da pessoa de Cristo. Quando Cristo diz, eu sou a videira verdadeira. Isso é muito forte, né? Isso é muito lindo. Pois bem, ontem, na última pergunta que nós estudamos, que estava no capítulo 15, versículo 2, nós vimos quando Cristo disse que ele disse bem claro que, comparando os seus discípulos, né, com ele, toda vara em mim, olha só, toda vara, ele já tinha dito no verso anterior que ele era a videira, a árvore, a videira verdadeira. Então toda árvore que estivesse ligado a ele, que não desse fruto, estivesse no movimento dele, estivesse na igreja dele, estivesse na obra de Deus, mas não estivesse dando frutos espirituais, esse galho deveria ser cortado pelo pai, que é o viticultor, que é aquele que poda, né? Ele diz também, toda árvore que dá fruto, todo galho na videira que tá dando cacho de uva, né? O pai limpa, o viticultor, que é o pai, ele limpa, para que esse galho continue dando mais cachos de uva ainda. Olha que coisa linda, né? E quando ele fala disso, já nessa terceira pergunta, ele questiona assim, quem havia podado e purificado os discípulos? Ou seja, quem havia podado e purificado os galhos em Cristo? Os galhos que estavam conectados a Cristo, que estavam no mesmo Espírito de Cristo. Nós já vimos que é o viticultor, que é o pai, né? Mas como isso? Olha só o que diz o versículo 3. Cristo fala com os discípulos, né? Veja que aqui ainda é aquela cena pós-ceia, né? Que está ensinando ali para o discípulo, né? E aquele discurso da consolação ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós sempre temos dito isso durante toda a lição do livro de João. No capítulo 1, nós temos uma referência de Cristo como sendo a luz, né? O meio pelo qual Deus, o Pai, criou todas as coisas. E temos ali o início do batismo de Cristo, né? Logo no capítulo 1, versículo 29, Cristo vai às águas para ser batizado. No capítulo 2, Cristo transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele diz para Nicodemos, quem não nascer da água, né? No capítulo 4, ele encontra a mulher samaritana no poço, né? Ele promete que aquele que beber da água que ele tem para dar se transforma numa fonte jorrante para a vida eterna. No capítulo 5, ele vai encontrar o homem nas águas agitadas do tanque de Betesda. Então, a água é algo muito impressionante no livro de João. Está em todos os capítulos a presença dela, né? E aqui, de novo, Cristo falando em limpo pela palavra. Esta palavra limpo, purificado, está tudo vinculado a uma lavagem. E no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele lava a sua noiva, a sua igreja, a lavagem da água. Olha só, uma lavagem feita com água pela palavra. Ele está dizendo que assim como a água lava a nossa pele de alguma sujeira que a gente, né, foi trabalhar, mexeu em alguma coisa e sujou as mãos, os braços, o corpo, né? Então a água lava essa sujeira exterior, a palavra de Deus é quem faz a lavagem interior, no espírito. E Cristo está dizendo assim, olha, vocês estão limpos. Olha, por que ele está dizendo isso? Porque ele está continuando a fala do capítulo 13, pós-ceia, quando ele levanta-se com a água e a bacia para lavar os pés de Pedro, né? E Pedro diz assim, não, o senhor não vai me lavar, não posso permitir isso. Aí Cristo fala, se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo.
Aí Pedro, não, então o senhor pode, se for assim, o senhor pode me dar um banho inteiro. Aí Cristo, não, você não precisa ser lavado todo, porque do todo você já está limpo. Cristo já tinha dito que eles estavam limpos, no capítulo 13, né? E agora ele continua dizendo, aqui, ó, vós já estáis limpos pela palavra. Que coisa linda, meus amados irmãos. Olha a importância de nós examinarmos diariamente, nos alimentarmos diariamente, assim como a pessoa que se alimenta diariamente da palavra de Deus, é aquela pessoa que está sempre hidratada, né? Porque nada mais importante para a saúde do homem do que aquela quantidade de água potável, água limpa, água pura, né? A água suja também não presta, não. Assim como a palavra de Deus não pode ter misturado, não. A palavra de Deus não pode ter A palavra de Deus e a água tem que ser coisas puríssimas. A sã doutrina não pode ter engodo, não pode ter engano, não pode ter equívoco. A gente toma água pura. Se a água é pura, ela vai nos fazer bem. Ela não só vai hidratar o corpo, ela vai trazer saúde a todos os órgãos do corpo, porque todos os órgãos do corpo precisam de água. O corpo humano, 90% é água. Né? 75%, 85% do corpo humano é líquido, é água. Precisa de água, é muita água. Olha, meus amados, isso é tão importante, porque assim como diariamente eu preciso tomar, agora nessa onda de calor que está no mundo todo, né? 2, 3 banhos por dia, você hidratado por dentro, com a água por dentro e a água por fora, hidratando a pele e o corpo. Isso é uma bênção. Já imaginou? Você todo suado, aquele calor terrível, e você toma aquele banho frio, você parece que nasce de novo. Você sente as energias voltando, assim como aquele sedento que está cansado no deserto, toma aquela água fresca, né, numa sombra de uma árvore, você recobra as energias. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder na vida do homem, como a água tem o poder revigorante no corpo físico. A palavra de Deus, ela tem esse poder revigorante no espírito. E Cristo diz, olha, uma das principais obras que a palavra de Deus faz no homem é a purificação, é a limpeza completa, né? E ele diz bem claro, vocês, meus discípulos, já estão sendo 3 anos e meio que eu estou pregando para vocês, vocês vêm assimilando o meu ensinamento, e cada vez que eu falo com vocês, é como se eu estivesse dando água na boca de vocês, dando um banho em vocês. Vocês estão limpos, vocês estão puros. A água que vocês tomam sai lavando tudo por dentro. A água que vocês passam no corpo por fora sai lavando tudo por fora. Que coisa linda, meus amados, que ensinamento. Então Cristo está dizendo bem claro aqui que a palavra de Deus, aqui nesse contexto da videira verdadeira, é que o galho que não está dando fruto, o pai corta, não é? Ou seja, o pai limpa a videira daqueles galhos que estão roubando só energia para não dar fruto nenhum. São os galhos estéreis. Os galhos que não vão fazer nada, vão brotar, estão só roubando energia, né, da árvore que poderia estar concentrando energia para outros galhos que vão produzir muitos frutos. Então, o pai, que é o viticultor, ele vem e corta esses galhos. Ele chama esse processo de poda, Cristo chama de limpeza. Então, é como se ele dissesse assim, na minha igreja, aqueles que dão fruto, o pai limpa com a palavra vai limpando, porque eles gostam da palavra, gostam de cumprir a palavra, não só de ouvir, e eles vão ficando puros cada vez mais. Agora, aqueles que estão na igreja, escutam a palavra, mas não dão fruto, estão lá só para escutar a palavra, mas ninguém vê a palavra agir na vida deles, eles continuam frequentando a igreja como quem frequenta um clube, mas não há fruto na vida deles, frutos espirituais. O que é que o pai faz? Corta, tira ele fora da comunidade. A verdadeira comunidade de Deus, a igreja cristã, onde Cristo atua, se tem alguém ali no meio que não está contribuindo, que a palavra não está purificando ele, que a palavra não está fazendo com que ele gere fruto, o que o próprio Espírito do Senhor faz?
vai criar um desagrado no coração deles que eles vão se afastar. Eles não vão se afastar porque discordou de uma doutrina, não, porque eles sabem que a doutrina de Cristo é verdadeira. Eles vão se afastar devido à sua impureza, por falta da palavra não ter agido na mente deles. E eles vão se afastar de Cristo, não é só da comunidade dos irmãos. Quem faz esse processo de limpeza da árvore, que é Cristo, é o Pai, o viticultor, ele corta mesmo. Então, muita gente que abandona a fé, não é abandonar a igreja, o templo, a frequência no templo, não. Abandonar a fé. Porque tem muita gente que deixa de ir a uma igreja 1 mês, 2 meses, porque está doente, porque viajou, né? Porque está cuidando de alguém, por vários motivos, né? Mas ele continua ali orando todo dia, lendo a Bíblia, em comunhão, contato com irmãos, né? Tal. Mas existem aqueles que realmente abandonam, porque o coração dele ama o mundo. Ele gosta de desfrutar daquilo que o mundo oferece. Então essas pessoas o Senhor corta. Quem corta é o próprio Senhor. Ele é quem poda, é Deus quem poda, né? Justamente para evitar que este galho contamine, né, a santidade da igreja, a pureza da igreja. Olha que coisa linda. Olha o que Cristo está ensinando para nós. Continuando, amados, vamos aqui então para a quarta pergunta. Qual a única forma dos servos darem o fruto do Espírito de Cristo? Só tem uma forma, né? A gente vai ver agora no versículo 4, João, capítulo 15, versículo 4, quando Cristo diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se vocês não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, também não dará fruto. E até no versículo seguinte, é o verso áureo que a gente já estudou aqui, né? O verso seguinte é aquele verso do verso síntese que diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então esse foi o verso 5, o próximo verso. Nós estamos agora no verso 4. O verso 4 Cristo diz assim: ó, permaneçam em mim. A condição para que eu permaneça em vós é que vocês permaneçam em mim. Se vocês me abandonarem, abandonar a fé, eu não posso forçar vocês a estarem ligados a mim, né? Então permaneçam em mim, queiram permanecer em mim, porque se vocês permanecerem no mesmo Espírito, vocês vão dar fruto. Agora, se vocês não permanecerem em mim, o meu Pai vai cortar vocês, né? Por quê? Vocês precisam permanecer em mim, porque uma vara sozinha, ela não consegue dar fruto. Se você cortar um sarmento, uma vara de uma videira, e colocar ela dentro d'água, né? Ou enterrá-la no chão, ela vai morrer, ela não vai dar fruto. Ela não vai dar fruto, ela vai morrer. Só tem uma forma de o galho, o ramo, o sarmento, dar o cacho de uva. É se ele estiver ligado ao caule, à videira. O caule, a raiz, a terra, né? Senão ele não dá fruto, não tem outra forma. Isso aqui é muito simples aqui, né? Que está usando aqui uma linguagem literal, para que em cima dessa linguagem literal nós façamos uma comparação espiritual. Então, se nós não tivermos conectados espiritualmente com Cristo, cumprindo a sua palavra, vivendo na mesma seiva, no mesmo espírito, né, daquela árvore que é a videira verdadeira, a gente não pode fazer nada e a gente não vai dar nenhum tipo de fruto, nenhum fruto espiritual. Então, a receita aqui é permanecer. Sinônimos de permanecer: perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz Cristo lá em Mateus 24, acho que versículo 13, se não me falha a memória. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? O fruto do Espírito, está lá escrito lá em uma das virtudes do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, versículo 22, fala da paciência. A paciência
é um estágio a mais do que a perseverança. Porque perseverar, você vai perseverar ali mesmo impacientemente. Mas aquele que persevera, ele vai acabando adquirindo a paciência. Você perseverar é uma coisa, e você perseverar com paciência, isso já é sabedoria. Isso já é o poder do Espírito atuando na vida da pessoa, né? E é por isso que Cristo está dizendo aqui, olha, você só pode dar fruto se você permanecer em mim, né? Se você não permanecer na videira, que sou eu, a videira verdadeira, vocês não vão dar frutos. E aí só tem um destino, corte, e o galho do sarmento, o galho da videira que é cortado, que não servia para nada, que ia secar, só servia para uma coisa, para o fogo, né? E era um galho tão fraco que era utilizado muitas vezes, quando estava seco, aqueles galhos fininhos, para justamente acender o fogo. Ou seja, é um galho tão fraco que em poucos segundos de fogo, poucos minutos de fogo, ele já se consome, é muito frágil. Cristo mostrando aí, né, que tipologia impressionante ele está dizendo. Então, se o homem só pode produzir frutos espirituais em abundância se ele estiver conectado em Cristo, se ele não estiver conectado em Cristo, ele não vai produzir. E que frutos são esses? A igreja evangélica tradicional, todas elas, sempre tem dito, numa linguagem motivacional fora do contexto bíblico, dizem que a pessoa que produz fruto é aquela pessoa que leva muita gente para a igreja. Não é nem que leva aos pés de Cristo, né? Muita gente, aquela pessoa que dá muito estudo bíblico, e obviamente isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim, nós estamos falando isso como uma coisa má, isso é uma coisa boa, aquele homem que trabalha, que dá estudo bíblico e tal, isso é altamente louvável, porque todo o esforço, trabalho na obra de Deus, o Senhor reconhece, né? E a gente não pode deixar de reconhecer também. Mas aquela pessoa que nasceu com o dom da eloquência, né? Que desenvolveu isso na faculdade, né? Um eloquente, estudou bastante, tem conhecimento, fez um curso de oratória, né? Ou seja, aprendeu tudo com os homens, nada com o Espírito de Deus. E essa pessoa tem uma capacidade de argumentação, de convencimento, e ele monta uma igreja com 1000 pessoas, né? Porque ele tem uma capacidade de agregar seguidores. Por exemplo, tem um humorista, esqueci o nome dele aqui, Wilson Nunes, é um rapaz, um jovem, que foi propaganda aí da Oi, não sei o que e tal. Esse rapaz, cheio de tatuagem, esse rapaz, ele é um rapaz humorista. E se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, eu ouvi dizer que ele tinha, eu acho que era 16 ou era 26 milhões de seguidores, só falando bobagem. Ele não diz uma palavra que edifique o espírito. São só palavras de escarnecedor, só palavras de riso, palavras que humilham as outras pessoas, palavras de situações bobas da vida, né? Situações que a partir de uma visão bíblica, parecem até idiotices, né? Mas as pessoas gostam de rir da desgraça dos outros e rir das piadas que ele conta. Então, esse rapaz, sem ter o dom do Espírito, que edifica as pessoas para a vida eterna, que não conta nada de útil segundo a sã doutrina bíblica, e aqui eu não estou querendo diminuir essa pessoa, dizendo que Deus não ama ele, nada disso não, eu estou apenas fazendo uma comparação em relação ao fruto do Espírito. Esse rapaz tem milhões de seguidores. Aí eu pergunto, por que eu não posso dizer que uma pessoa que levou 100 pessoas para a igreja, batizou 100, 200 pessoas, essa pessoa está dando fruto para a obra de Deus? Porque o fruto que a Bíblia fala aqui não é o fruto da quantidade de pessoas, mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está muito bem caracterizado lá em Gálatas 5:22. A pessoa pode levar milhares de pessoas para uma igreja, para uma instituição, para uma determinada placa de igreja, e pode não ter o fruto do Espírito. Pode não ser um servo de Cristo, porque aquela instituição não é uma instituição de Cristo. Quantas igrejas superlotadas, gigantes, igrejas assim, milenares, igreja milenar, a Bíblia classifica ela como Babilônia, e muitas pessoas levando gente para aquela igreja. Então, meus amados irmãos, prestem muito bem atenção. O fruto que você tem que dar para o reino de Deus não é a quantidade de pessoas que você leva para ser batizado, não.
É aquilo que você leva dentro de si. E aquela influência espiritual que você tem dentro de si, que leva para outra pessoa, que ela se santifica e dá a mesma coisa, isso é o verdadeiro fruto espiritual. Então, ninguém pode dizer, aquele pastor tem os frutos porque ele batiza muita gente. Não, não é isso não. São coisas distintas. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar discernimento para você separar as coisas santas, o entendimento santo de uma palavra espiritual, das compreensões dos religiosos, que são mundanos, que não têm entendido a palavra de Deus, têm usado as motivações, as linguagens de coaches do mundo, para levar para a igreja a autoestima, uma motivação temporária, que não são os frutos e as virtudes do Espírito, e aí a igreja não está sendo alimentada, a igreja não está se conectando, sendo enxertada na videira que é Cristo, e nunca vai produzir frutos. Os frutos que eles produzem são frutos do mundo, de uma videira brava, e não da videira verdadeira que é Cristo Jesus.